Meu nome é Bill Letson, sou um bombeiro aposentado e moro na costa central da Califórnia. Em 1994, enquanto estava de plantão, vivi uma experiência de quase morte que mudou tudo para mim. Foi algo profundo, intenso, mas na época não consegui falar sobre isso. Eu não tinha a quem recorrer, não sabia nem por onde começar a procurar respostas. Por isso, fiquei em silêncio por longos 15 ou 16 anos. Mas, quando me aposentei, essa lembrança voltou à tona com força total. A necessidade de entender o que havia acontecido cresceu dentro de mim, e foi então que comecei minha busca por respostas. Agora, quero compartilhar com vocês essa experiência que marcou minha vida para sempre. Em 1994, eu estava de plantão na Estação 11, uma unidade de paramédicos em Goleta. Naquela época, uma epidemia de gripe assolava a região de Santa Bárbara, e as salas de emergência estavam lotadas. Trabalhávamos sem parar, atendendo chamadas sem descanso, assim como os profissionais do EMS e da segurança pública fazem até hoje. Fomos chamados para atender uma senhora que estava trancada em seu quarto devido a uma emergência médica. O ambiente era escuro, as cortinas estavam fechadas, e ela sofria intensamente. Meu colega paramédico e eu entramos em ação rapidamente. Quando me aproximei para ajustar a máscara em seu rosto, ela exalou profundamente, e eu senti o ar indo direto para mim. Dias depois, fui tomado por uma doença como nunca antes. Meu corpo fraquejava, e a situação piorou tanto que precisei de uma ambulância. Lembro-me de sair da cama cambaleante, desidratado, vomitando sem parar, perdendo todos os fluidos do corpo. Olhei no espelho e não me reconheci. Eu parecia um esqueleto, magro, pálido, com olheiras profundas. Algo estava muito errado. Meu coração disparava a 150 batimentos por minuto, e quando tentei sentir meu pulso radial, não consegui. Minha pressão arterial devia estar perigosamente baixa, abaixo de 80. Foi então que liguei para minha família, e minha sobrinha chamou o 911. Em poucos minutos, os bombeiros do condado de Santa Bárbara estavam em minha casa para me resgatar. Eles me transportaram em código TR para um hospital em Santa Maria. Cheguei a um local abarrotado de pessoas com os mesmos sintomas. O médico responsável aplicava um protocolo padrão para todos: fluidos intravenosos, algo para dor, uma espécie de morfina e um medicamento para náusea. Após meia hora, achei que poderia ir para casa e tentar me recuperar por conta própria. Mas a enfermeira entrou e disse: "Não, essas são as ordens. Todos aqui estão recebendo o mesmo tratamento." Eu já estava sentado, pronto para sair, quando ela administrou a morfina sintética e o medicamento para náusea de uma vez só. Não sentia dores intensas nem náusea, mas mesmo assim minha esposa viu quando a enfermeira aplicou a injeção. Foi nesse momento que meus olhos reviraram, e eu caí direto na cama. O desespero tomou conta do ambiente. Todos ficaram assustados. Para me trazer de volta, aplicaram Narcan em mim, um medicamento usado para reverter overdoses de opiáceos. Esse remédio elimina os opiáceos do sistema instantaneamente. Naquele momento, eu não tinha pressão arterial. Minha leitura era de 40/0. Me colocaram imediatamente na UTI, onde passei a noite. Na manhã seguinte, os médicos me disseram algo que nunca esqueci. Provavelmente eu só sobrevivi porque era triatleta e participava de competições de Ironman. Meu sistema estava treinado para distribuir oxigênio de forma eficiente, impedindo que meus órgãos falissem por completo. A morfina havia provocado uma vasodilatação extrema no meu organismo. Imagine um vaso cheio de líquido, e de repente, suas paredes se expandem rapidamente. O fluido que antes era suficiente se torna insuficiente para manter a circulação sanguínea adequada. Durante aquela noite, eu estive muito próximo da morte. Mas sobrevivi. E essa experiência marcou minha vida para sempre. Eu não recuperei a consciência, mas em algum momento no meio da noite, por volta da 1 hora ou 1 hora e meia, saí do meu corpo. Foi a sensação mais incrível. Era como se eu tivesse sido liberado de um armário quente e abafado e fosse lançado em um mundo de estrelas. Eram enormes estrelas coloridas ao meu redor, e eu estava voando através delas. Elas eram tão acolhedoras, tão amorosas.
Algumas pessoas chamariam essas coisas de orbes, mas, na verdade, pareciam seres energéticos. Eu era como uma nuvem enorme e expandida de alguma forma, e a sensação era inacreditável. Eu estava voando, me sentindo em êxtase. Era como se alguém estivesse derramando mel sobre o meu cérebro, escorrendo por todos os meus nervos. Tudo estava vivo e emocionante. É realmente desafiador voltar para este lugar, para este mundo. Enquanto voava, pensava, o que foi isso? Como pude esquecer quem eu realmente era? Como é possível que eu estivesse convencido de que era aquela pessoa com todos aqueles relacionamentos e problemas? Nada disso era verdade. Tudo era uma ilusão, um tipo de truque ou jogo que acompanha a experiência de entrar no mundo material. E eu continuava voando. Esses orbes, essas estrelas coloridas estavam ao meu redor. Havia apenas aceitação, amor e alegria, uma sensação de retorno ao lar. De repente, eu aterrissei em um lugar sólido. Me encontrei em um ambiente real, com iluminação indireta, mesas e equipamentos ao redor. Algumas figuras estavam presentes. Bem na minha frente, estavam 3 seres pequenos, atarracados, vestidos com mantos escuros e capuzes. Eu conseguia ver parte de seus rostos. Todos sorriam de orelha a orelha, com olhos brilhantes, enquanto me faziam várias perguntas e riam baixinho. Eles tinham uma natureza quase travessa, o que me deixava confuso, mas de alguma forma, confortável. Essas figuras me lembravam os pequenos seres do filme Estranhos Visitantes, com Christopher Walken. Mas eram muito mais brincalhonas e amistosas, com grandes sorrisos e uma energia quase infantil. Em certo momento, um deles olhou para os outros e comentou, rindo, ele não se lembra de nós. Todos começaram a rir, e eu pensei, eu meio que lembro de vocês, mas não tenho certeza. Havia também outro ser, mais alto e fino, que parecia estar em uma posição de liderança. Ele também sorria de maneira encantadora e irradiava amor. Quando se aproximou de mim, senti meu peito expandir, minha garganta se apertar e uma sensação de amor tão intensa que parecia que eu iria desmoronar em lágrimas de felicidade. A situação era descontraída e caótica. Os 3 pequenos seres riam e saltitavam ao redor, enquanto o ser alto os observava sorrindo e rindo de forma calorosa. Em um momento, eu disse, bem, eu não quero voltar para lá. Então, vocês querem começar com uma revisão da minha vida, é isso? O ser alto apenas riu, soltando uma gargalhada profunda e calorosa, a mais profunda que já ouvi. Então, ele disse, vamos fazer isso. Como você quer começar? Eu pensei, isso não é como deveria ser. De qualquer forma, contei algumas histórias. Nada de grande, sem grandes arrependimentos, apenas algumas coisas. Havia uma oferta de trabalho como guarda-parque em uma ilha, que minha esposa queria que eu aceitasse. Nós ficaríamos lá, só nós 2, durante o verão. Mas acabei pegando outro trabalho. Eu achei que teria sido bom se tivesse aceitado aquele emprego, mas essa foi a única oportunidade que surgiu. E ele disse, isso é suficiente. É hora de voltar. Eu fiquei tipo, voltar? Não, de jeito nenhum. Eu não vou voltar. O que você está falando? Eu estou aqui. Ele respondeu, não, você tem coisas a fazer e vai voltar. Os 3 pequenos seres pareciam ter sido realocados, simplesmente desapareceram para algum outro lugar nesta instalação, seja lá o que for. Ele veio na minha direção e disse, é hora de voltar. Eu respondi que tinha que tentar. Então disse, ei, me escuta, as únicas pessoas que realmente vão sentir minha falta são minha esposa e meus pais. Eles vão ficar tristes por algumas semanas, mas depois vão superar isso. Eles são pessoas fortes, vão perseverar. Ele achou isso engraçado e respondeu, você vai voltar. E assim, o lugar começou a desmaterializar. Partes dele se quebravam, como se eu estivesse indo para outro canal. Eu realmente acredito que toda a nossa realidade percebida e outras dimensões são todos canais, todas frequências. Existem realidades completamente diferentes bem aqui ao nosso redor. Então, eu senti uma descida. Acho que foi uma queda na frequência. Foi uma sensação definitivamente descendente. Ele simplesmente evaporou e eu caí na escuridão. Cheguei perto do meu corpo e,
Justo antes de voltar para ele, estive em um lugar que realmente me assustou. Eu não queria admitir isso por anos, mas achei que as pessoas deveriam saber que existe um lugar onde não queremos ficar. E ele está muito próximo de onde estamos agora, no físico. Era solitário e desolador. Sim, você não quer fazer parte disso. Depois disso, voltei para o meu corpo e, algumas horas depois, acordei e percebi que estava conectado a todos aqueles equipamentos. Notei que a pressão arterial estava começando a subir e estava em 44/0 ou algo assim. Eu conseguia ficar acordado por um tempo e depois desmaiava novamente. Eu continuava acordando e olhando para aquilo, e os números continuavam subindo. Primeiro para 60, depois para 70. Uma enfermeira passou e disse: "Você está acordado?" Eu respondi: "Preciso falar com você." Ela disse: "Eu preciso avisar o médico. Você estava em uma situação delicada. Não sabíamos o que ia acontecer com você." E eu perguntei: "Ok, mas primeiro, o que estou fazendo aqui?" Eu estava em casa, estava com meus melhores amigos, meus irmãos, com quem tenho uma relação de longa data. E eu disse: "Eu pensei que tinha morrido. Tinha certeza disso." Ela respondeu: "Querido, você estava em uma situação delicada, mas voltou e agora terá que superar isso." Eu achei isso engraçado, mas fiquei bem deprimido por alguns dias. Não uma depressão clínica, como algumas pessoas sofrem, mas triste. Triste por estar de volta. E você podia sentir que isso estava escorregando para longe, podia sentir que isso ia desaparecer. E, em pouco tempo, você se convence de que nem aconteceu. Eu contei para todo mundo que conhecia, e dizia: "Ei, não há nada com que se preocupar em relação a essa coisa de morte. É uma piada. Nós temos isso completamente ao contrário. É um upgrade absoluto de 10 milhões por vez, instantaneamente." Então, alguns caras vinham até mim, que haviam perdido um filho ou um pai e estavam lutando, e eu dizia exatamente isso. Eu dizia: "Ninguém morreu. Nós apenas saímos do físico e fomos para casa. Porque quando deixei meu corpo, através de todas aquelas experiências, eu ainda era eu. E isso é difícil para as pessoas entenderem, mas eu ainda era eu, no meu núcleo. Eu tinha o mesmo tipo de senso de humor travesso, o diálogo mental que acontece em nossas cabeças. Eu ainda era eu. Foi uma mudança perfeita. Eu apenas atravessei. Eu ainda era eu e estava em outro lugar." Então, acho que o ponto que estou tentando dizer é que todos nós que perdemos alguém, sabemos. Todos nós perdemos pessoas que amamos, e é a pior coisa que acontece a nós nesta vida. Mas nós nunca perdemos ninguém. Nunca perdemos nossos animais de estimação. Eles estão todos bem aqui. Estão bem ao nosso lado.